eu gostaria de ler o livro inteiro para contar a história, mas é muito longo, então não vai ser possível. Então, eu vou lendo algumas partes, pulando outras, mas depois vocês podem, né, todo mundo tem Bíblia em casa, pode ler esse texto, ler esse livro, na verdade, inteiro. E é um livro que fala sobre 2 rainhas. É o livro de Esther. E eu vou começar lá no capítulo 1, versículo 1. Amém? Quem quiser abrir, Esther, capítulo 1, verso 1. Amém? Todo mundo com o celular, né? Nem escuto mais as folhinhas passarem. Olha só, fala assim. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminado esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias, para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Então, esse rei, que era um rei sobre 127 províncias, então ele era um rei sobre outros reis, né? Ele morava numa cidade e ele deu uma festa para mostrar a riqueza dele. Gente, precisou de 180 dias, são 6 meses, você imagina? 6 meses para mostrar o quão ele era rico e o quão era majestoso e tudo que ele tinha. E fala que, depois de passado esses dias, ele deu mais 7 dias de festa. Nesses 7 dias, ele chamou todo mundo, do mais rico ao mais pobre. Aí vamos pular. Vamos lá para o 9. Enquanto isso, a rainha Vasti era a esposa dele, também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou a 7 oficiais, aqui fala o nome deles, bem fácil, Neumã, Bizatá, Arboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois ela era, de fato, muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, essa se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Como era de costume, o rei foi consultar especialistas em questões de direito, justiça. Ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. Então, depois desses tantos dias de festa, ele deu mais 7 dias chamando os ricos e os pobres. E ele fala, olha, para os eunucos, vão lá e busquem a rainha Vasti. Eu trouxe até uma coroa aqui, porque hoje eu vou falar sobre a rainha. Sobre coroa. Vão lá, tragam a rainha Vasti, porque eu quero mostrar o quão ela é linda, o quão ela é bela, né? Eu quero mostrar a minha rainha aqui para todo mundo. E a rainha resolveu dizer não. Simplesmente ela disse não, não vou. E aí o rei, né, ficou muito indignado e ele procura... Alguém só dá uma... A Lauren ali, por favor. E ele procura os sábios, né? Ele foi tomar conselho, procurou os sábios e falou, olha, o que eu devo fazer? Olha, Vasti disse não para mim. Eles falaram, olha, rei, Vasti, o negócio foi feio. Porque ela não desonrou só você, o não dela é muito sério. Hoje, vai se espalhar essa notícia. Nenhuma mulher mais vai respeitar marido aqui, porque ela disse não. Toda mulher vai se sentir no direito de dizer não para o seu marido. Então, nós vamos te dar o conselho. E ela, lá no 16 começa. Desculpa, no 19, pode pular. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável, ou seja, não podia voltar atrás, e da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela.
Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Então, o que acontece? Eles sugerem isso, olha, isso foi muito desrespeitoso. Então, faz aí um decreto real, e esse decreto ele não podia ser voltado atrás. Se o rei amanhã acordasse e se arrependesse, né? Lembra que ele estava alto, né? Se amanhã ele acordasse e se arrependesse, já era. O decreto tinha sido assinado. Então, foi assinado um decreto real que Vasti perca a posição dela. Ele fala aqui claramente que você acha alguém melhor para ocupar o lugar dela. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa rainha, a rainha Vasti, né? Nós podemos aprender algumas lições com ela. Amém? E a primeira lição que eu gostaria de falar que a gente pode aprender com ela, quem quiser anotar, é ouça quando o rei te chamar. Sabe? Nessa história, esse rei, ele é o marido de Vasti. Mas o nosso rei é Cristo, é Deus. E, irmãs, ele está todo o tempo nos chamando. Todos os dias. Todos os dias você pode ouvir a voz dele. Todos os dias você pode estar sensível. E aí vai ser uma decisão sua, se você vai escutar e se você vai atender ou não. E eu até anotei aqui, às vezes a gente fala tanto de propósito, né? Muitas mulheres falam para mim, pastor, eu não sei qual que é meu propósito, olha, na Igreja Videira, eu sei que as mulheres gostam muito de trabalhar no ministério infantil, né? Mas eu não sei se eu nasci para isso, eu não sei se esse é meu propósito, eu já recebi uma palavra que meu propósito é tal coisa, meu propósito... E eu falo, olha, seu propósito pode ser específico, mas ao longo da caminhada, todos os dias, há um propósito para ser cumprido. Amém? Se você é uma esposa, há um propósito para você cumprir ali dentro da sua casa. Se você é mãe, há um propósito. Então, todos os dias há um propósito, irmãs. Jesus, ele veio... Qual era o propósito de Jesus? Qual era o propósito de Jesus? Não, o propósito que ele veio, como homem, o que ele tinha que acontecer? Morrer. Do dia que ele nasceu, ele já sabia. O propósito de vida de Jesus era morrer. E Jesus, ele não foi, sentou e falou, não, vamos esperar, né? Deve ser mais ou menos com uns 30 e pouco que eu vou morrer, vou aguardar esse dia chegar. Não, a Bíblia fala que Jesus, com 12 anos, ele ensinava. Então, isso significa que Jesus estudou. Jesus estudava. Jesus sabia, provavelmente, como uma boa criança judia, o Pentateuco todo de cor, para ele dar aula ali, naquele lugar, no templo, né? Então, Jesus se preparou, e não só isso, quando Jesus começa o ministério, que ele vai, faz discípulos, ele cura, ele faz, ele acontece. Mas o propósito não era morrer? Mas antes disso, tinha coisas a serem cumpridas, entendeu? Então, mesmo que você tenha um propósito, você sabe, não, eu sei que eu vou ser usada nessa área. Mas antes disso, vai cumprindo propósito. O propósito é diário, é todos os dias. E o rei está te chamando. Ele fala todo dia. Ele coloca situações, basta você ter sensibilidade para ouvir. Então, a primeira lição que a gente aprende com Vasti é ouça o rei. Ela não ouviu, mas a gente pode ouvir. A gente pode ouvir, talvez, lá na casa que Deus colocou você para limpar. Lá na pessoa que você trabalha, você pode ouvir o propósito. Deus, o que o Senhor quer para mim aqui? O que eu preciso fazer aqui? Qual que é o propósito de eu estar aqui? Você já perguntou qual que é o propósito de eu estar aqui nesse país? Talvez você pense, não, pastor, eu vim para cá para juntar dinheiro, para comprar um sítio lá em Minas Gerais. Mas, gente, até você comprar esse sítio, até você construir o que você deseja, você pode cumprir o propósito. Tem um objetivo. Não passe os seus dias sem ouvir o que o rei tem para te falar. Amém? Segunda lição, não dê desculpas. E se você parar para pensar, Vasti tinha muitas desculpas plausíveis. São desculpas aceitáveis, né? Eu comecei a ler esse texto e eu falei, nossa, mas o cara só queria exibir ela, gente. Acho que nem eu ia querer ir, né? Então, ela podia ter pensado assim, não, mas ele só quer me exibir, o que eu vou fazer lá? Eu não vou lá. Então, são desculpas plausíveis. Ela podia pensar, ele está bêbado, ele está alto, porque o texto fala isso, que ele estava alegre. O que eu vou fazer lá? Nossa, vou me expor dessa forma, isso é muito custoso para mim. E, às vezes, são essas justificativas que a gente dá. Ah, pastor, é muito custoso, olha,
domingo de manhã, é dia de eu descansar. É muito custoso, é muito trabalhoso e a gente vai dando desculpas. Ela podia falar, eu estou ocupada, não vou atender o rei. Está vendo aqui que eu estou dando uma festa? Ele é rei de 127 províncias, eu também sou rainha de 127 províncias, estou dando uma festa. Ele não percebeu? Por que ele me chamou? São todas desculpas plausíveis. E a gente tem desculpas plausíveis, a gente tem desculpas que são, né? Algumas irmãs ali, às vezes eu vou conversar, falar, irmã, por que você não veio? Ai, pastor, aluguel, né? Trabalhar sábado e domingo, né? Falei, irmã, Deus vai te dar, Deus vai te sustentar. E algumas falam assim, pastor, eu estou orando por trabalho. Eu falo, está orando errado. Ora por dinheiro, ora por provisão. Deus pode te dar um trabalho que você ganha 3 vezes aquele do que você ia ganhar, sabe? Então, ore por provisão, ore da forma certa. E não dê desculpas. Vasti, Deus deu, ela tinha justificativas. Então, a segunda lição, não dê desculpas. Terceira lição, não confie em você. Jamais confie em você mesma. Eu fico pensando que talvez ela confiava muito nela. Ela pensava, eu sou rainha. E, gente, a Bíblia fala que ela era linda. E destaca, porque realmente ela era linda. Então, pensa, essa mulher era maravilhosa. E provavelmente ela ficou confiada nisso. Ela se esqueceu da função dela e ela se apegou nessa confiança. Nós temos um rei. E nós só somos alguma coisa porque nós temos um rei. Sem o nosso rei, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Sem ele, nós não temos coroa. Quando a gente fala de coroa, eu não estou falando disso aqui. Eu não estou falando disso aqui. Quando a gente fala de coroa, eu estou falando de uma posição. Nós só temos uma posição, porque nós temos um rei. Sem ele, não temos posição. Não temos nada, irmãs. Você só é alguma coisa, porque você tem uma aliança com o rei. E é baseado nessa aliança que você pode confiar que ele é contigo, sabe? E Deus, ele não precisa da gente. Às vezes é difícil ouvir isso, né? Deus não precisa de nós, mas ele conta conosco, sabe? A Bíblia fala que Jesus ali, em algum momento que alguém fala assim, não, e se essas pessoas não estivessem aqui para te adorar? Ele fala assim, as pedras me adorariam, sabe? Então, Deus, irmãs, Deus, ele é tão majestoso. A Bíblia fala que ele segura o mundo nas suas próprias mãos. Ele, tão poderoso, escolheu eu e você, seres imperfeitos, e conta com a gente. Você já parou para pensar nisso? Deus conta comigo, Deus conta com você. Naquela casa que ele te põe, com aquelas pessoas que ele te põe, pessoas depressivas, pessoas que... Você olha, você vê a tristeza. Você olha para esses americanos aqui, irmãos, não todos, mas grande parte deles vivem em depressão, tomando medicação, senhores e senhoras de idade que não tem ninguém para conversar, não tem nem família, sabe? Deus te colocou ali, não é só para você ser house clean, não é só para você cuidar, não. É para você ser boca dele, é para você liberar a vida. E você talvez fale assim, pastor, eu não sei o que falar, eu não falo inglês, eu não sei como fazer. Peça estratégias. Deus vai te dar estratégias. Todos os anos eu quero falar de Jesus para as professoras dos meus filhos. E eu fico, gente, eu não posso falar de Jesus, né? Lá na escola não pode falar de Jesus, né? O que a gente faz? Que eles não estudam em escola cristã. E aí eu fico, Jesus, o que eu faço? Eu preciso, né, de alguma forma, né? Então, sempre que eu mando mensagem, eu falo, Deus abençoe, né? Alguma coisa assim. Mas aí eu falei, já sei. Todo ano eu mando um presente para elas de Natal, no aniversário e no Natal. E aí eu falei assim, esse ano, eu já sei. Vou mandar um devocional para cada um. Eu não sei, irmã, se elas vão pegar esse devocional e falar, não acredito nisso, e botar no lixo. Mas é a forma que eu estou pedindo a Deus. E eu comecei a escrever o cartão para elas e eu falei, Senhor, o Senhor que vai falar com elas, não sou eu, não. O Senhor vai me dar as palavras certas. Que quando ela abrir esse cartão, seja o Senhor falando, se revelando a elas. E no final eu vou mandar ela fazer oração ainda. Falar assim, olha, Jesus pode ser a sua paz, a sua alegria. Abra a sua boca, basta você confessar, confesse Jesus. E vou colocar isso tudo lá no cartão e vou entregar para elas. E estou orando, já comecei a orar. E falei, Senhor, elas vão ser salvas. Amém. Ainda que eu não possa ir lá na escola falar, ainda que eu não tenha inglês suficiente para falar, mas elas vão ser salvas. Sabe, Deus coloca pessoas no nosso caminho, na nossa vizinhança, para a gente ser instrumento, irmãs, para a gente ser usadas. Amém? Quarta lição,
que a gente pode aprender com Vasti? Não perca a sua coroa. Lá no versículo 19 fala assim, ó. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído, né, uma lei irrevogável, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Irmãs, tira da cabeça dela e põe na de outra. Foi isso que foi feito, sabe? E isso me dá uma coisa em você. Você pensar que algo era para você e outra vir pegar aquilo que era seu, sabe? Há um tempo atrás, logo que eu cheguei aqui, a gente foi numa célula e foi feita uma brincadeira. Irmã, vocês foram fazer essa brincadeira um dia, não me chama, que eu saí de lá irada. É uma tal do elefante branco. Sabe como que é essa brincadeira? Eu não sei lá como que era o negócio, mas alguém me tirou e me deu um presente e eu amei o presente. Abri o presente, amei o presente. Aí outra pessoa vem e rouba o seu presente. A pessoa pode pegar, né? Tem um negócio desse. E você não pode pegar de volta o mesmo presente. Ai, gente, eu sei que a célula foi uma delícia, a comunhão foi uma delícia, o jantar foi uma delícia. Eu fiquei com tanto ódio. Eu falei assim, gente, eu ganhei um negócio que eu amei. Veio a outra pessoa e pegou e eu voltei para casa com esse livro do Max Lucado. Eu nunca nem abri o livro. Joguei lá no estante, falei, eu nunca nem vou ler esse livro. Como que a pessoa me tomou meu presente? E eu fico pensando, uma brincadeira, que a gente perde um presente, causa tanta indignação. Imagine se naquele dia você descobrir que era para você ter ocupado uma posição e você abriu mão e foi entregue a outra pessoa. E isso vai acontecer, irmãos. Porque lá em Apocalipse fala assim, ó, Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Deus falando. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, é possível alguém tomar aquilo que Deus... Lembra que eu falei que Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco? Ele colocou Sabrina lá naquela casa. Eu falei, Sabrina, minha filha, é para você, hein, Sabrina? Sabrina, hoje não, Deus. Mande outro. E ela perder aquilo que era para ela fazer, para ela exercer. Então, irmãs, essa é a quarta lição que a gente aprende com a Vasti. Não deixe que ninguém tome a sua coroa, ninguém tome a sua posição, aquilo que Deus tem determinado para você. Sabe, eu estava ouvindo um podcast do Brunão, da Morada, e ele estava contando de um outro cara. E ele contando que o cara contou para ele, né? Não lembro o nome do cara. O cara contou para ele que Deus falou com ele assim, olha, eu preciso que você comece um grupo, uma banda, um grupo de louvor, e deu as músicas para o cara. O cara anotou. E aí ele falou assim, Deus... Só que ele estava assim, ganhando muito dinheiro na época, esse cara. E falou, Deus, eu não posso nesse momento. Eu estou assim muito bem, eu preciso, né, levantar um dinheiro, eu preciso de um tempo. Depois eu vou aí e faço isso. Ele falou que foi poucos meses. Surge o grupo, Ministério Arca da Aliança. Trazendo a arca, com todas as músicas que Deus tinha dado para ele. E ele ficou assim em choque, ele falou, meu Deus, meses depois. E eu falei assim, exatamente isso. A coroa era dele. E ele deixou outro levar a coroa que era dele. Gente, isso me dá uma agonia. Eu falo, Deus, que eu não perca nenhuma oportunidade. Que em nenhum momento os meus olhos se fecham, que os meus olhos estejam abertos, que eu esteja atenta para ouvir aquilo que o Senhor quer me usar, da forma que o Senhor quer me usar. Sabe, irmãs, e Deus vai te dar estratégias. Eu não sei como, com a sua família. Eu sempre conto o testemunho do meu pai. Meu pai não era cristão. Eu nasci num berço cristão porque a minha mãe se converteu um pouco antes de eu nascer. E meu pai não era cristão e eu falava de Jesus pro meu pai. Passei minha vida falando de Jesus pro meu pai. Meu pai, não quero saber. Não preciso de Jesus. Eu sou uma pessoa muito boa. Esse era o argumento dele, né? Mas, Andressa, eu sou bom demais. Ele sempre falava isso. Não, eu tenho Jesus, eu tenho Deus. Eu confio em Deus. Eu falava, não, pai, você tem que confessar Jesus. Se Jesus voltar hoje, pai, você vai ficar. E eu falava. E eu lembro que eu comecei a orar. Senhor, meu pai não pode morrer. Eu não quero chegar lá no céu e não encontrar meu pai. Meu pai não pode morrer sem salvação. E comecei a orar, e meu pai foi ficando muito doente. Ele morreu em julho do ano passado. Meu pai ficou muito doente.
E aí, eu orando. E toda vez que eu entrava no assunto de Jesus, de Bíblia, de orar com ele meio que esquivava, né? E aí Senhor, prepara o momento, prepara a situação. Meu pai precisa se converter. Eu sentia que estava chegando, sabe? E aí eu lembro que ele me ligou um dia e falou: Andressa, o pai está muito mal. Muito mal. Os médicos, né? Porque ele teve um problema num órgão e esse órgão ficou muito comprometido e estava atingindo o corpo todo. E ele falou assim: o pai queria que você orasse comigo todos os dias. E eu falei, gritei, né? Aí claro, eu oro, pai. Eu falei, a gente podia ler a Bíblia também, né? Já que eu vou orar, né? Eu vou te ligar para a gente orar. Irmãs, eu fiz isso por um mês. Eu lia a Bíblia com ele ouvindo do outro lado. Eu orava, declarava saúde, declarava a vida de Deus. E foi até um dia que eu falei, pai, você precisa confessar Jesus com a sua boca. Ele falou, confesso, filha, como é que a gente faz? Eu falei, então é assim. Aí expliquei, a gente orou junto. Irmãs, um mês depois meu pai faleceu, sabe? E eu creio que foi o momento certo que Deus deu ali para eu falar e para ministrar. Deus vai te dar estratégias. Não aceite os seus irem sem conhecer a Cristo, sabe? E depois, se você continuar lendo essa história, você vai ver que o rei se arrepende. Não sei se ele se arrepende, mas fala que em um momento ele lembra de Vasti. E ele fala assim, nossa, Vasti, né? E aí os conselheiros falam assim, não, rei, vamos fazer aqui então um concurso de beleza, chamar todas as virgens da cidade, as mais belas, elas vão desfilar na sua frente, você escolhe uma, casa com ela e uma nova rainha é colocada no lugar de Vasti. E o rei gosta da ideia, falou, vamos fazer isso. E nessa história, entre Esther, o livro é de Esther, entre Esther e Esther, irmãs, ela era uma órfã de pai e mãe. Não apenas isso, ela foi criada pelo primo Mordecai, o primo dela. E ele foi levado como quando tem uma guerra, como fala isso? Não, é prisioneiro de guerra? Não sei se ele era um escravo. Ele foi levado entre os prisioneiros ali, eu imagino que ele era um prisioneiro de guerra, e ele leva Esther junto. E a Bíblia fala algumas coisas sobre Esther. Eu não vou ler, senão vai ficar muito, muito longo. Mas eu quero falar umas lições rapidinhas sobre Esther. E a primeira lição que eu amo na vida de Esther, que ela não ficou presa ao passado dela. Irmãs, essa menina tinha tudo para ser frustrada. Ela não teve pai, ela não teve mãe, ela foi criada por um primo. E ela ainda está num país estranho, com uma língua estranha. Parece a história de alguém aqui? Num país estranho, numa língua estranha, com um povo estranho. Mas a Bíblia fala que Esther alcança favor, não apenas do rei, mas de todos que a conheciam. Fala que lá no palácio, quando Esther está indo lá, todos que a viam se agradavam dela. E não porque ela era bela apenas, né? Mas porque realmente ela tinha o favor. Então Esther, ela não ficou presa ao seu passado. Esther conquistou favor. Há um favor sobre as nossas vidas. Há um favor sobre você. Você é filha de Deus, você é filha do rei. Há um favor sobre você. Confie nesse favor do Senhor sobre sua vida. E aonde você passar, você fala, Senhor, eu quero que o seu favor me acompanhe. Eu quero que as pessoas que me rodeiam vejam o seu favor. A Esther, ela conquistou tanto favor que a Bíblia fala que elas foram lá e elas tinham que ficar 1 ano se embelezando. Pensa que delícia. 1 ano sendo spa, sem fazer nada, só tomando banho lá de óleo, leite, rosas e para chegar na frente do rei, né? Aí ela ficou 1 ano e fala que ela alcançou tanto favor que o eunuco lá, que era responsável pelo harém, pegou e gostou dela e falou, vou colocar 7 das melhores empregadas para ficar à disposição dela. Não só isso, eu vou colocar ela no melhor quarto. Isso tudo conta aí no livro, depois vocês leem. Então, essa mulher, ela alcança o favor. Por onde ela passa, ela vai alcançando o favor. E não só isso. Quando ela chega na frente do rei, ela com certeza era muito bonita, mas a Bíblia fala que ele olhou para ela e gostou dela como ele não gostou de nenhuma outra. Ele viu algo nela e ele falou, é essa. Sabe, o favor estava sobre Esther. Terceiro, Esther ouvia conselhos. Porque aí, irmãos, tem uma outra parte da história. Mordecai fica sabendo que tem alguém tramando
para matarem o povo judeu, para perseguir o povo judeu. E Esther era judia. O rei não sabia que ela era judia, ninguém sabia. E fala que ela ia ouvir conselhos de Mordecai. Mordecai a aconselhava. E Mordecai pega e fala, eu quero só ler esse versículo com vocês. Não acredito que eu não anotei a referência. Espera aí. Eu acho que é Esther 5. Não. Não anotei. Os oficiais do rei, quando Mardoqueu mandou dizer... esse aqui mesmo. Olha lá. Fala o seguinte, que ele pega e manda chamar ela, ele manda um recado para ela e fala para ela, olha, vão perseguir nosso povo, vão matar nosso povo, você precisa fazer alguma coisa. E ela fica assim, ela fala assim, olha, eu não posso. Ela sentiu medo, ela falou, eu não posso. Porque se eu aparecer na presença do rei e ele não ergueu o cetro lá, eles me matam. E faz um mês que o rei não me chama. Como que eu vou aparecer na frente do rei assim? E ele fala, quando Mordecai recebe a resposta de Esther, mandou dizer, não pense que pelo fato de você estar no palácio, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas, o que ele disse, irmãs? Esther, não confia na sua coroa, não. Você é judia, você vai junto, minha filha. Então, pois... se você ficar calada, vai vir socorro de outro lugar. Deus vai levantar outro. Lembra da coroa? Deus vai levantar outro para livrar o povo judeu. Mas a sua história vai acabar aí. A história da sua família acaba aí. Quem sabe, não, eu amo essa resposta. Quem sabe, Esther, não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe? E eu te falo essa noite, quem sabe não foi para um momento como esse, para essa era que nós estamos vivendo. Quem sabe não foi para esse bairro que você mora. Quem sabe não foi para essa cidade. Quem sabe não foi para a escola dos seus filhos que Deus chamou você. Falou, olha, eu vou colocar eles lá, porque lá vai ter uma Esther minha que vai se levantar. Olha, eu vou dar essa casa para minha Esther, porque ela vai se levantar lá. Sabe, irmãs, essa é a palavra do Senhor hoje para a nossa vida. Quem sabe não foi para um momento como esse. E Esther ela ouvia os conselhos. Porque quando o tio dela falou isso para ela, ela falou, ok, olha, você reúna aí o povo, vamos jejuar por 3 dias e 3 noites. Porque se tiver que perecer, eu perecerei. Mas eu vou diante do rei interceder pelo meu povo. Amém? E não só isso, quando ela chega ali diante dele, ele ergue o cedro. Por favor, lembra o favor? Ele ergue o cedro e fala, Esther, o que é que você quer? Se você quiser, metade do meu reino eu te dou hoje. Oh, aleluia! Sabe, Deus, Ele é esse rei que levanta o cedro e fala, filha, o que você quer? Metade do meu reino, se você pedir, eu te dou hoje. Sabe, muitas vezes, irmãs, a gente não recebe algo de Deus, a gente não vive aquilo que Deus tem para nós, porque a gente não pede. Porque a gente não sabe como pedir. Ou às vezes a gente fala, né? Ai, pastora, vocês falam tanto em favor, vocês falam tanto em bênção de Deus, mas eu não sei se isso é para mim. Né? Eu já ouvi isso, eu não sei se é para mim, será que é sobre mim também? Irmãs, é sobre todas nós que nos tornamos filhas. Sabe, há um favor do céu, Kelly, há um favor do céu sobre as nossas vidas. E Esther, ela cumpriu o propósito. O propósito era salvar o povo. E esse continua sendo o propósito. O seu propósito nessa terra como mulher é ser instrumento de salvação. De salvação na sua casa. De salvação sobre a vida dos seus filhos. Irmãs, não espere que vai se levantar alguém lá para ser salvação no seu filho. É você. É você que vai falar de Jesus para ele. É você que vai ensinar ele. Eu só estou hoje aqui, eu só sou uma pastora porque eu tive uma mãe que fez isso. Que falou, que foi testemunho, não só de palavras, mas com a própria vida. Então, tudo que eu vi na minha mãe, até um certo tempo eu rejeitei. Mas depois aquilo ali refletiu em mim. Eu falei, eu quero ser o que minha mãe sempre declarou que eu seria. Sabe? Então, Esther, ela cumpriu esse propósito. E há um propósito designado para cada uma de nós, que é ser instrumento de salvação.
seja salvação na sua casa, seja salvação na sua vizinhança. Sabe, você não precisa estar aqui na frente com o microfone na mão. Você pode ser lá no meio da sua parentela. Você pode dizer uma palavra de vida. Você pode dizer um Deus te abençoe. Olha, deixa Deus te usar. Pergunta, rei, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale para o caixa que vai me atender hoje? Eu entro na fila e fico, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para esse rapaz? O que o Senhor quer que eu fale? Às vezes eu falo umas coisas e eu penso, acho que o povo acha que eu sou doida, né? Teve um dia lá no Dollar Tree, eu falei para a senhora, hablas espanhol? Porque meu inglês é ruim, né? Eu falei, hablas espanhol? Ela, sim. Eu falei, Deus lhe bendiga, Deus é contigo. E ela, amém, graças, graças. E eu falei, amém, amém. Ela, depois acho que ela ficou pensando, essa mulher é doida, né? Nem me conhece. Mas, irmãs, é isso, sabe? É você falar, é você liberar a vida, sabe? Você fala, talvez, pastora, tem dia que eu estou tão cansada, nem eu tenho vida para mim. Mas quando você fala, é gerado no outro e em você. Você já observou isso? Às vezes você está desanimado, você levanta e fala, oh Deus, tu és comigo, vamos. Você já sente diferente, entendeu? Então, libere a vida. Ouça o que o rei tem para falar. Seja usada, cumpra o propósito. Não espere um momento, vai ter um momento X, vai ter um clique. Não, é hoje, é no meio da sua parentela, no meio dos seus, sabe? Não aceite nenhum dos seus não ser salvo. Fala, Senhor, eu vou, mas os meus vão comigo. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Meu irmão é meu alvo agora. Ele é agnóstico, ele se determinou assim, né? Eu falo que ele é crente e não sabe. Amém. E eu oro e falo. E ele e minha cunhada já até me bloquearam uma época, agora desbloquearam de novo, que eles são extrema esquerda e assim, eles acham a gente super errado e radical, né? E aí eu falo, Senhor, dá um momento, dá estratégia. Aí vocês lembram que estavam invadindo as escolas lá das crianças? Eu falei, agora. Aí eu falei assim, mano, a escola do Bernardo é segura. Aí ele falou, sim, é uma escola muito boa, muito segura. Eu falei, mas deixa eu falar, a Bíblia fala, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os sentinelas. Você ora com o Bernardo, você põe a mão na cabeça do Bernardo, eu oro por ele, eu oro por você, eu oro pela minha... Ele, amém, irmã. Eu falei, ele falou, amém. Eu fiquei até espantada. Ele falou assim, a gente está ensinando aqui ele falar com o papai do céu. Aí eu falei assim, papai do céu, amém, ensina mesmo. Ora o Bernardo, eu falei assim, eu vou te ensinar como você vai orar. Gravei a oração. Você vai falar, Senhor, guarda o Bernardo, a entrada dele e a saída, coloca anjos ao redor dele, Senhor, livra ele de todo ensino errado. Eu sei que meu irmão e minha cunhada ensinam errado. Livra ele de todo ensino errado, que a mente dele seja guardada. Ele falou, irmã, que oração bonita, eu vou fazer. Eu falei, faça mesmo. Então, irmãs, eu não aceito que eles fiquem. Não aceito que eles fiquem. Eu falo, Senhor, eles fazem parte do meu propósito. Se o meu propósito é ganhar pessoas, eles fazem parte. Não aceite que os seus fiquem. Amém, irmãs? Glória a Deus. Gostaria de pedir para vocês ficarem em pé, para a gente orar, encerrando.